O Lenin era hiperativo só mental ou físico também? A sensação que me dá é que você é mais mental. Eu tenho um pouco disso. O que me alinha um pouco é a música. Quando eu tô tocando, aí eu consigo... Mas ele não é físico não, é só mental. Você é daquele que... o que é basicamente só mental, a hiperatividade mental é muito maior. É? É. Então ele deve ter momentos de exaustão. O Lenin deve ter momentos, porque, por exemplo, o TDAH ele não deprime como depressão, assim, ai, mundo cruel, papapá. Não, ele deprime de exaustão. De ansiedade, não é? Não, de exaustão. É como se esse cérebro cansasse. Imagina aquela tempestade. Aí chega uma hora que você deve ter cansaço até de falar. É verdade. Eu, quando estou muito cansada... Exatamente. Eu, quando estou muito cansada... A minha mãe me conhece, ela me liga. Minha mãe está com 85 anos. Minha mãe é totalmente hiperativa, então a gente... Bate legal. Nasci no mesmo dia que ela, 31 de março. E parto normal. Nossa, né? Mesmo dia que a sua mãe. Mesmo dia, literal. E ela me liga, oi filhinha, não sei o que. Quando eu tô bem, eu falo, oi mãezinha, É sempre assim. Quando eu falo, oi mãe. Aí ela, você tá bem? Aham. Minha filha vai dormir. Não tá vai dormir. Ela sabe que não tá afim. Você tá exausta. Você tá trabalhando muito. Eu falei, tô mãezinha, dorme. Amanhã a gente se fala. Ela sabe exatamente o time. Mas não é que eu não esteja. Chega uma hora que é como se fosse uma Land Rover, por exemplo, tração nas 4 rodas, no meio da lama, mas eu acelero e não sai. E a roda tá girando em falso. Exatamente. Nossa. É exaustão. E muitos confundem isso como se fosse depressão. Mas não é. Um TDAH, ele tem um prazer de viver, ele tem uma inquietação. É isso que eu falo, como você, para a pessoa saber em casa qual é a diferença entre TDAH e depressão, para você saber o TDAH ele pode até ter sintomas depressivos, mas é de exaustão. Porque o TDAH ele tem uma natureza de inquietude, de curiosidade, tudo fascina, as cores, a gente gosta dessa coisa assim, multiverso de informações. Caótica, isso acalma, gente. Né? Velocidade, por exemplo. Eu me lembro que quando eu era bebê, meu pai falava assim, você não... Estava muito agitado, eu dava uma voltinha de carro, na metade do caminho você já estava dormindo. Olha só. Porque tudo que é veloz, tudo que assemelha a velocidade do cérebro, acalma o cérebro. Por que você riu? Tem a ver também? Não, porque eu também, o meu pai era assim também. Pegava, botava dentro do carro, pequenininho, eu sempre fui muito... Inquieto. Aí botava dentro do carro, cara... Teu filho dorme quando vocês estão... Dorme, pô, tranquilaço. Entrou no carro, puf, dorme. Né? Isso é muito interessante, assim. A diferença é, primeiro, TDAH você é desde sempre. Tá. Você se percebe com uma velocidade, né, muito grande. Você quer ver, o meu trauma era ditado. Professora chegava ditado, porque eu começava a escrever e aí eu começava a ler as palavras. E ela falando outra coisa. Eu falava azul. Aí eu ficava, putz, eu bem que podia passar umas férias num lugar com céu bem azul, um marzinho azul. E aí ela continuava falando. Quando eu vi, eu tinha perdido tudo. Mas o coração chegava a dizer, tá. Quando ela falava ditado, eu falei, ai, Jesus, acabou minha paz. E eu ficava, dá pra voltar lá? Não! Até eu descobri que eu ia imaginando as coisas. Sim. Amarelo. Aí eu já pensava na capa da Batgirl. Amarelo, roxo, sabe? É bom aqueles jogos, né? Que a pessoa dá uma palavra, você tem que falar uma palavra que tem relacionada, tentar adivinhar, né? Pra gente isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha, a gente lembra. Música, então, dá uma palavra. E aí vai. Acho que a gente acabou, né? Esse assunto, ou tem alguma coisa que você queira falar mais sobre isso? Tem alguma coisa aí? Tem mais alguma dúvida? Pra mim foi. E o pessoal da live... sobre isso. Tem só uma pergunta do Cássio, que ele fala aqui que se a maconha seria bom para o TDAH. Olha, em princípio, não. Porque a maconha, o TDAH, ele tende a fazer tudo muito, né? Porque ele quer aquela dopamina daquele prazer. Então, se ele começa a fumar muita maconha, com o tempo ele pode ter aquela tal da síndrome motivacional,
que foi o que o John Lennon teve com a Yoko Ono, que eles passaram aqueles meses fumando maconha. O que é a síndrome motivacional? Você entra num estado de tanto faz como tanto fez. E aí, muito bem pensado, alguém transformou no marketing de que eles estavam fazendo um protesto para paz. Muito bom isso, hein, mano? Hein, o marqueteiro que fez aquilo foi Genial. ótimo, que foi lá, ficou filmando aqueles dois, fumando baseado na cama, né? Letargia protestando. total. Exatamente. E a síndrome motivacional cursa, sim, né? Com um retardo de raciocínio, com baixa de criatividade. Porque, assim, o excesso de maconha é uma maravilha. O cara tem milhões de ideias, mas a ideia nunca se concretiza. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.